E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a fazer um gráfico de preenchimento de meta fixa com um visual bastante moderno para suas apresentações, para gestores, para a equipe, entre outros. Deixe o seu comentário aqui sobre as aulas, que você está achando, que gostaria de ver. Já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Então pessoal, estamos aqui na tela do computador, onde nós conseguimos observar já de primeiro momento um gráfico mensal de valores realizados e com um aspecto bastante moderno quando a gente observa um valor de meta sobreposto. Então eu tenho um fundo cinza, que seria a minha meta mês, e à frente da meta eu tenho o valor preenchido do quanto eu realizei naquele mês. Isso nos dá bastante visualização, visibilidade para quando nós vamos apresentar um resultado, seja para algum gestor, seja para a sua equipe ou qualquer coisa que vai receber essa informação. Essa informação ela se torna bastante visualizada, assim, a interpretação rápida, e é sobre esse gráfico que nós vamos aprender a fazer agora. Para isso a gente precisa de 3 tabelas, 3 colunas preenchidas. A primeira coluna são os meses ou qualquer forma que você vai chamar o seu eixo. Então o meu eixo horizontal aqui é composto por meses de janeiro a dezembro. Eu tenho um preenchimento de valor e outro de meta. No meu valor de meta eu vou deixar ele com um aspecto bastante moderno, na cor cinza, que é para representar o preenchimento gradual de acordo com o valor preenchido no mês. Tendo esses 3 preenchimentos, eu vou selecionar a minha tabela, vou vir em inserir e vou utilizar aqui o gráfico de coluna 2D. Em primeiro momento ele vai vir nessa maneira, ele vai trazer os valores lado a lado, mas que após uma formatação eu já consigo deixar ele bastante visual. Vou apagar as linhas de grade para deixar ele sobreposto, principalmente se eu for utilizar um PowerPoint para botar esse gráfico no final da apresentação. Então também vou apagar os eixos. E para mim fazer essa formatação eu preciso fazer o quê? Uma sobreposição de gráficos, ou seja, eu preciso ter um eixo primário e um eixo secundário. Para esse caso, a forma de formatar é bastante simples. Eu preciso dar apenas 2 cliques do mouse em cima de qualquer um dos gráficos, qualquer das minhas colunas, seja a meta ou a barra, e eu preciso o quê? Tornar um eixo principal e um eixo secundário. Aqui é importante perceber que quando eu vou fazer uma sobreposição de gráficos, o gráfico secundário é o que vai ficar em cima do meu gráfico primário. Então, por exemplo, eu estou preenchendo uma meta. Para mim preencher a minha meta tem que ser o eixo principal e o valor preenchido o meu eixo secundário. Então aqui eu selecionei apenas a meta e ele está me informando que a minha meta é o eixo principal. Então aqui eu não preciso fazer nada por enquanto. Eu vou selecionar agora o eixo secundário e vou informar ao Excel que esse é o meu eixo secundário. Após fazer isso, vejo que o Excel já automatizou esse processo, ele já sobrepôs então meus valores em cima da minha meta, sem perceber que o eixo permaneceu igual. Então eu sei que como a minha meta tem um valor fixo, eu consigo ver que o laranja aqui é a minha meta. E agora eu vou fazer a formatação para deixar ele com esse visual. Para fazer isso eu preciso o quê? Ampliar um pouco as minhas colunas, que agora ela está muito fina. Então na largura do espaçamento eu preciso diminuir aqui. Vamos botar para 50 para deixar um pouco maior, e vamos fazer isso também para o eixo secundário, para ele fazer um aspecto de preenchimento. O meu título por enquanto eu não preciso, e agora eu vou então tornar cinza a minha meta. Para fazer isso eu preciso selecionar o eixo da meta e vamos utilizar aqui a primeira escala de cinza, que é essa que é quase transparente, para então agora eu consigo identificar melhor o meu valor realizado e eu posso pintar ele de outra cor. No nosso exemplo principal a gente pintou de verde e agora nós vamos pintar de azul para diferenciar um pouco, né, essa visualização. Vamos colocar aqui um azulzinho mais clarinho, sempre puxar sempre para os tons mais claros, né, para quando a gente vai fazer uma apresentação. E aqui eu teria então um gráfico de preenchimento com a meta, ou seja, eu recebo essa apresentação, eu sei que
observando o cinza, eu tenho a minha meta e o quanto eu realizei dessa minha meta no mês. Aqui eu consigo observar alguns meses que eu quase atingi a meta, outros que eu fiquei abaixo, e caso eu fique acima, então ele sobrepõe totalmente o meu gráfico. Ó, vamos atualizar aqui, ó. Vejam que ele passa totalmente a meta. E é isso que é importante de ter um eixo fixo nesse caso, né? Mas a meta pode ser variável. Eu posso ter metas de cada mês uma meta. Vamos aqui preencher para ver como é que ele vai ficando, ó. E assim, então, por diante, em todos os meses, eu consigo fazer uma análise como eu me saí nesse mês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Aqui foi feito, então, um gráfico sobreposto sem a necessidade de criar dois gráficos. Então, com apenas um eixo primário e um eixo secundário, eu consigo fazer uma análise bastante legal. E é isso.